Bom, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos ler do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 18, diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, ao qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, nós lemos, Senhor, a Tua palavra, que é vida para as nossas vidas, ó Pai, que é doutrina para as nossas vidas, que é caminho para que nós possamos seguir. Então, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ó Deus,
repouse sobre os corações daqueles que estão escutando essa mensagem, sobre o meu, primeiramente. E que tudo aquilo, Senhor, que eu vier a falar aqui neste momento, sejam palavras de Ti, dirigidas por Ti, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de diversos assuntos, e talvez o assunto principal desta perícope, ou dessas duas perícopes que nós lemos, que são as divisões que tem aqui na Bíblia, seja a dúvida que os escarnecedores estavam colocando na vida dos crentes sobre a volta de Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram a dizer ou a falar uma frase de alguns irmãos, amigos e até aqueles que não são crentes, dizer o seguinte: eu vou viver a minha vida como se não houvesse um amanhã. Já escutaram alguém dizer isso? Já escutaram alguém declarar de forma tão sincera o viver este momento como se não houvesse o amanhã? Para aqueles que são crentes, o amanhã é algo certo, é algo efetivo. Para aqueles que não são, também é. A grande diferença é os lugares que essas pessoas irão residir eternamente. Mas nós devemos viver como se o amanhã viesse Jesus. Pedro, aqui na sua carta, ele vem trazendo informações relevantes e importantes e exortando os crentes sobre a necessidade de vigiar contra os falsos doutrinadores, falsos profetas, que naquele tempo estavam incutindo na cabeça dos crentes dúvidas acerca de doutrinas colocadas pelos apóstolos, até mesmo pelo Senhor Jesus em vida, e até mesmo pelos profetas no Antigo Testamento. Então Pedro está, tanto na primeira carta, quanto na segunda carta, Pedro vem trazendo essas lembranças que nós devemos carregar dentro de nós com cuidado imenso, para que nós não deslizemos ao ouvir doutrinas que não são bíblicas. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, né? Temos que ter cuidado com aquilo que nós alimentamos, porque tudo aquilo que sai e é extraído da verdade bíblica é alimento que gera vida. Mas aquilo que é distorcido através de mensagens insinuosas, tentando trazer a sua autopromoção, a promoção do profeta, propriamente dito, daquele que está dizendo, ou então deturpando por causa dos seus próprios interesses, isso é uma palavra mentirosa, e a mentira não vem do Senhor, a mentira vem de Satanás. É muito importante saber, então, meus irmãos, que aqui nesta perícope, na primeira perícope que nós lemos, é importante saber que Jesus, ele vai voltar. E isso é primordial. Talvez a maior doutrina, a maior espera que a igreja cristã nos últimos dias está passando, ou está aguardando, é a segunda vinda de Cristo. Por isso, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo é o ponto mais alto da doutrina cristã atualmente. Não só isso, a segunda vinda de Cristo é a consumação da história da igreja do Senhor na terra. É quando as coisas vão se consumar, vão finalizar, porque depois ali é a eternidade com o Senhor. É o último ato de Cristo em favor da sua igreja nesta terra. Este episódio é constantemente encontrado nas Escrituras. Luiz Berkoff vai dizer que a profecia da segunda vinda, ela é muito mais dirigida no Antigo Testamento do que a primeira vinda. Ele vai relatar que se falou muito mais da segunda vinda de Jesus do que propriamente dito da primeira vinda. E isto é uma certeza que nós carregamos dentro do nosso coração através dos escritos e da narrativa bíblica que vem nos apresentando. O Novo Testamento também. Todas as cartas do Novo Testamento, exceto Filemão, 2ª e 3ª de João, não falam da segunda vinda. O restante, todas elas vão tratando da vinda de Jesus.
Então, meus irmãos, nós precisamos entender e ter a certeza que nós não devemos viver como se não houvesse o amanhã. Nós devemos viver como se Jesus estivesse voltando amanhã. E para isso nós precisamos entrar dentro da nossa alma e refletir como que está sendo a nossa caminhada ao encontrar o nosso Senhor Jesus. A exposição do texto que nós acabamos de ler vai dizer que esta é a segunda carta que Pedro está escrevendo. E interessante que é um curto período de tempo, aproximadamente 2 anos e meio, de uma carta para outra, que Pedro está enviando aos crentes, e nas duas cartas ele vem dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, a vossa mente instruída. O que ele está querendo dizer é que os crentes já estavam instruídos, eles já sabiam de tudo aquilo que os apóstolos haviam pregado e estava trazendo para eles, mesmo com Jesus em vida. Alguns até viram os atos de Jesus. Sendo instruído, nós precisamos entender como Jesus voltará. Da mesma forma que Pedro vem lembrando esta igreja nesta época, eu gostaria na noite de hoje de lembrar-vos que Jesus voltará, e a sua volta será pessoal. Em Atos capítulo 1, nós vemos os discípulos vendo o Senhor Jesus sendo assunto ao céu, e os anjos dizendo para ele: por que varões vocês estão vendo esse homem subir? Da mesma forma que vocês estão vendo esse homem subir, da mesma forma ele retornará. Ele voltará de forma pessoal. O versículo vai dizer, Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, ele diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Em uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Jesus virá então de forma pessoal. Jesus virá também de forma visível. Apocalipse 1, versículo 7, ele vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, salvo e não salvo, crente e não crente, zombador e fiel. Todo olho verá, até quantos os transpassaram, até aqueles que os mataram, todos eles verão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Também Jesus, a sua vinda será audível. Mateus 24, 31 vai dizer: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e de uma outra extremidade dos céus. Veremos então, ou ouviremos então, sons de trombeta. A sua vinda também será repentina. Mateus também vai relatar no capítulo 24, versículo 27, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Também a vinda do Senhor Jesus será inesperada. Também em Mateus 24 nós encontramos: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Uma necessidade de diligência diária, porque a volta do Senhor Jesus
será inesperada, ela também será de uma forma que nós não conseguimos escapar dela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, vai dizer: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas também a sua vinda será gloriosa. Mateus também vai relatar no capítulo 24: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, meus irmãos, a narrativa bíblica vem nos garantindo que Jesus ainda voltará uma segunda vez. Eu não quero entrar, e nós não entraremos na questão escatológica ou do momento em que Jesus virá, se antes ou depois da tribulação, sobre as discussões de milênio, de amilenista, eu quero me deter somente sobre a segunda vinda, que Jesus virá. A doutrina de Pedro está informando, a doutrina que Pedro está informando é uma doutrina que está sendo atacada justamente por ímpios que acham essa segunda vinda uma aberração, que acham que tudo isso que nós vivemos são coisas de lunáticos. É uma doutrina que, de certa forma, afronta interesses pessoais e que, de certa forma, também tira-os do poder aparente que eles têm na mão. Pessoas que detêm poderes sobre outras pessoas. A segunda vinda afrontaria esse poderio. Por isso que nós, graças a Deus, nós temos hoje igrejas sérias, com homens de Deus sérios, que pregam a verdade, que pregam aquilo que nós temos alimentado e que tem gerado vida em nossas vidas, e vida eterna. Versículo 1 e versículo 2, Pedro revela seu objetivo ao escrever a sua segunda carta, despertando as lembranças das mentes instruídas, outrora anunciadas pelos profetas e por Jesus. Todos os profetas, irmãos, trataram desse assunto muito mais que a primeira vinda. Nós encontramos isso também em Isaías 11, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus também ensina sobre a segunda vinda em Mateus 24. Também os apóstolos, diante do seu ministério terreno, eles também proclamaram essa segunda vinda, trataram de forma veementemente esse tema. Então, meus irmãos, isso nos leva a entender que toda a Escritura, ela é cristocêntrica, ela é una, ela trata de um único assunto, ela trata da salvação dos seus escolhidos, daqueles por quem Jesus veio morrer. Ela trata de quem um dia veio para justificar aqueles que outrora estavam desgarrados, estavam destituídos da glória de Deus. Jesus vem então anunciado pelos profetas, Jesus vem anunciado por Ele mesmo, dizendo que a vinda do Filho do Homem precederia coisas horríveis. Ele mesmo estava informando, estava ensinando os seus discípulos, e depois na longa jornada dos seus apóstolos, eles também proclamaram essa segunda vinda. E aqui Pedro está esclarecendo de forma exortativa a vinda de Jesus. O versículo 3 e versículo 4, meus irmãos, vamos ler aqui, está dizendo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui nós temos uma informação importante, que eu, meus irmãos, antes mesmo de entrar para o seminário, eu tinha uma visão equivocada, e depois, estudando um pouco mais, eu pude entender que estes últimos dias é o período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus.
É um período em que seriam os últimos dias, em que nós aguardaríamos e passaríamos por esse período até a segunda vinda de Jesus. Então Pedro está dizendo que nos últimos dias, antes de tudo, que nos últimos dias, escarnecedores, zombadores, estariam então trazendo e andando segundo as suas próprias paixões, vivendo como se não houvesse o amanhã, vivendo, andando dissolutamente, não se importando com a segunda vinda, não se importando com a nossa conduta cristã, não se importando com que o próximo, com como que ele está vivendo, como que as suas famílias estão vivendo, andando segundo as suas próprias paixões. E aqui a gente pode enumerar diversas paixões, porque o diabo coloca dentro do nosso coração diversas paixões. Nós temos paixões por dinheiro, nós temos paixões por carro, nós temos paixão por futebol, diversas paixões, por viagem. E não estou dizendo que a gente não deva se apaixonar por estas coisas, que também não tem nada de errado, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que estas coisas não podem nos tirar do foco do nosso cristianismo, da figura de Jesus, do nosso principal objetivo nesta terra, que é glorificar o nome do Senhor em todas as nossas ações. Que nesse período, esse período da primeira vinda e da segunda vinda, apareceriam falsos mestres. E isso tem de monte, irmãos. Tem de monte por aí. É só você, com muito cuidado, ligar a sua TV aos sábados das 9 ao meio-dia, que pode ser que você encontre alguns, ou por ignorância, ou até por consciência. Que o Espírito Santo revele ao coração dos irmãos, de forma assim, que nós possamos entender, sempre confrontando aquilo que os irmãos, aquilo que os falsos mestres têm nos trazidos com as Sagradas Escrituras. Os falsos mestres são pessoas que colocam em xeque a veracidade da palavra de Deus. Irmãos, até nos nossos meios, nós encontramos uma teologia liberalista que está sendo combatida dentro dos seminários. Já existem teólogos que não acreditam que isso aqui é tudo aquilo que é. Que a palavra de Deus é uma mera história que pode ser convertida em ações mirabolantes nos dias de hoje. Existem pessoas que vêm achando que isso aqui ela não é suficiente, que ela precisa ser revista, que ela precisa ter uma nova interpretação, que ela precisa ser redesignada, acho que foi esse o termo que foi utilizado ultimamente. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra viva, que traz aos nossos corações esperança, que traz aos nossos corações palavra de verdade, que nos conduz, que nos dá direção. Esta é a palavra. Versículos 5, 6 e 7 vai nos dizer o seguinte: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo, daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens. Pedro vai mostrar aqui nesses versículos, irmãos, que o falso mestre não se identifica com o poder de Deus, e muito menos acreditam nele. Esquecem que Deus criou todas as coisas, e que através de todas essas coisas criadas, Deus colocou ao desfrute do homem. Esquecem que o poder para os nossos dias está na sua palavra, que nos dá vida e vida em abundância.
Esquece que todos nós seremos julgados sobre um tribunal de Cristo, e em que todos passarão por esse tribunal, e consequentemente, a condenação dos ímpios. O mundo foi criado pela palavra de Deus, no dilúvio, e o mundo será julgado pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, Pedro vem então nos alertando e nos dando essa dica, esta mensagem de como que nós seremos julgados, e que os falsos mestres não reconhecem esse tipo de poder de Deus. Versículo 8 e 9 diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. A resposta de Pedro a esses escarnecedores que estavam questionando aonde está a promessa da vinda é esta: que o tempo da vinda é o tempo determinado pelo Senhor. Devemos aguardar, sim, devemos estar preparados, sim, mas a volta de Jesus, a qual nem ele sabia como homem, nem ele sabia o momento em que o Filho do Homem voltaria, este está escrito nos céus. No tempo determinado, Jesus voltará. Não esqueçam, irmãos, que esse tempo é o tempo. Às vezes nós temos uma questão do nosso tempo, né? Essa questão do tempo era uma coisa nossa. Nós vivemos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. Nós vivemos isso, nós criamos esse tempo, até para regular a nossa caminhada, as nossas ações no mundo. Nós criamos esse tempo, mas o tempo do Senhor, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, ele é um tempo eterno, que está dentro dele e que ele executa conforme a sua vontade. Pedro também está nos informando que Deus virá no tempo estabelecido pela sua promessa, pois aqueles que são imaturos duvidam e até se esquecem desta volta, que esse tempo é dado à igreja como responsabilidade da pregação em todos os lugares. Esta é a oportunidade que nós temos, a oportunidade dos últimos dias, de anunciar a nossa verdade, ou a verdade do Senhor, de anunciar que Jesus voltará, de ser o ministério que João Batista foi, a voz que clama no deserto. A igreja é esta voz que clama num deserto, sedento de água que refrigera a alma, sedento de pão que sacia a nossa vida. Nós temos essa responsabilidade de mensagem do Evangelho, de entregar essa mensagem, de falar da volta de Jesus, porque Jesus ele vai voltar. Ele voltará. Voltará e julgará a todos pela sua palavra. Voltará para julgar ímpios e justos. Aos justos ele dará a vida eterna e entregará os seus galardões. Aos ímpios serão condenados ao fogo eterno. 2 eternidades, céu e eterno. Para aqueles que não acreditam que há inferno, porque eu escutei esses dias que o inferno é algo que é aqui na terra mesmo, escutei até numa mensagem, que nós estamos passando um inferno que é trazido para os nossos dias. Eu vou dizer para os irmãos que o inferno é bem pior que a vida que a gente está passando aqui. A vida que a gente está passando aqui é uma vida tranquila perto do inferno. O inferno existe, meus irmãos. Versículo 10 e 12, ele fala assim, esperando. Versículo 10 ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras nela que existem, serão atingidas. Você já imaginou, irmãos, este momento da vida do Senhor, em que ele fala que esses elementos abrasados da terra e as obras
que nela existem serão atingidos, serão derretidos, vai dizer ali no versículo 12. Você imagina a maior edificação que nós podemos encontrar. Templos suntuosos, pontes gigantes, arranha-céus, e na vinda do homem, tudo isso caindo por terra, se derretendo, sendo abrasados. Os céus passarão com grande estrondo, e tudo que há na terra será atingido, apressando a vinda de Deus. Em tudo será desfeito, e todos esses elementos se derreterão. Todos os elementos serão derretidos. O versículo 13, então, vai nos dizer: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, de novos céus e nova terra para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu queria fazer algumas aplicações. O versículo 13, ele vai dizer: esta é a maior lembrança que Pedro estava almejando estar no coração dos crentes. Novo céu e nova terra. Como que seria isso? Apocalipse 21, do versículo 3 e versículo 4, vai nos dizer um pouquinho desse novo céu e dessa nova terra. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O mesmo capítulo, do versículo 21 ao versículo 27, vai dizer: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus irmãos, como que nós devemos aguardar esta vinda? Aguardamos esta vinda como está no versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Pedro também nos exorta a estar preparado por esta vinda, nos esforçando para sermos achados em paz, confiantes, crentes, para sermos achados irrepreensíveis, sem mácula. Sem mácula. Número 2, versículo 15: tendo por salvação, estamos firmes no Senhor Jesus. Não só sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis, mas também estando firmes no Senhor Jesus. E o versículo 17, que nós sejamos arrastados pelos erros, que não sejamos arrastados pelos erros que nos são impostos diariamente. E também
na crença, ou melhor, crescendo em graça e em conhecimento constantemente, diariamente, procurando sempre entender aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Oremos mais uma vez. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua vinda, na qual nós a esperamos, Senhor, ansiosamente. Que venha a nós, ó Pai, eternamente o seu reino. E que nas nossas vidas, ó Deus, seja feita sempre a tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, por mais essa semana que nós iniciamos, diante de tanta dificuldade. Coloque nosso coração cativo a Ti, ó Deus, para que nós todos os dias possamos desfrutar da linda e bela palavra de Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos. Amém.